A biografia, a gente não vai se prender muito na biografia, não. Até porque são vários livros, várias obras falando sobre Chico Xavier. Não é que ele escreveu, né? Que ele participou, que ele psicografou. Psicografia, pela pesquisa que nós fizemos, de 400 a 500 obras, Chico Xavier. Se você for computar as folhas, você se perde, né? Então, conclusão. Podemos começar, Léo? Podemos. Todos conhecem o nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier. Em 1966, ele fez uma retificação, uma correção para Francisco Cândido Xavier. Chico nasceu em 2 de abril de 1910. Dr. Bezerra de Menezes desencarna em 1900 e 10 anos depois chega ao solo do orbe azul o nosso querido Chico. Filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhete de loteria e operário, e da lavadeira Maria João de Deus. Família muito humilde, né, Alberto? Muito. Isso mesmo. Eu ia até fazendo já uma abertura, tem um amigo meu que está trabalhando fora do nosso país e ele gosta muito dessa literatura. E ele falou, cara, esse cara é top mesmo, porque eu conheço top como sendo pessoas que têm títulos, né? E eu fui ler o livro dele, O Consolador, o cara, ele vai além. Então, com a humildade dele, isso foi bom você falar, essa humildade colocou Chico no caminho. E o Consolador, Robertinho, só para passar para o pessoal, pode falar. É um livro que ele psicografou com Emmanuel e um livro baseado em perguntas e respostas. E as perguntas que foram feitas a Emmanuel eram perguntas muito profundas e divididas em vários aspectos, né? Sociologia, física, psicologia. Então é um livro muito profundo, muito denso. E Chico e Emmanuel respondiam de maneira brilhante e eu fico impressionado. Quando seu amigo fala isso, eu tenho exatamente essa impressão. Que pessoa capaz, mediunicamente, e se você não acreditar em mediunidade, que pessoa capaz intelectualmente para ser tão profunda assim nas suas respostas. Por um acaso, ontem, escutando um programa na FEB, né, TV, a pessoa que estava falando, ele colocou, Chico já veio formado, só que ele tinha que passar por essa etapa, e ele passou. Então, em 1915, sua mãe desencarna, Chico com 5 anos, um garoto, mas já tinha muita responsabilidade. A sua madrinha, Dona Rita de Cássia, né, o pai teve que distribuir os 9 filhos. Distribuiu. E ele ficou com a Dona Rita. A Dona Rita era muito católica e Chico, pequeno, já conversava com os amigos espirituais e falava. Então, ela sempre, na cabeça do Chico, palmada no bumbum do Chico. E tinha um método que ela usava também, que era o método garfo. Ela enfiava um garfo na região aqui da barriga do nosso querido Chico Xavier. Que nesse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso irmão Ramiro Gama, eu vou ler só parte, já, porque senão é muita coisa. A mãe dele, em uma vez, vamos lá, começar com o primeiro caso dele. Ele vem, né, tá conversando com a Dona Rita, ela adotou uma criança também, um menino, que se chamava Moacir. E Moacir estava com uma ferida, acho que muita gente conhece, né, essa história, estava com uma ferida no joelho, que não cicatrizava. E ela vai numa curandeira na época e ela pergunta, como nós podemos, qual é o melhor remédio? Uma criança tem que lamber 3 sextas-feiras seguidas a ferida no joelho do seu menino. Aí ela olha para Chico e ainda pergunta, Chico, serve? Aí ela falou, serve? Muito bom.
Chico olhou desesperado, aquele, né, garotinho olhando, vou ter que lamber. E nisso, quando volta para casa, Chico corre no quintal, pelas bananeiras, na mangueira, e a sua mãe já tinha desencarnado, e ele conversa com sua mãe. Olha só, com 5 anos de idade, ele já desponta o lado mediúnico, já vendo a sua mãe, conversando. Então, ele pergunta para a mãe, mãe, isso é certo, mãe? Ela fala para ele, filho, tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Olha só, né? Quem não sofre, não. Nós estamos num orbe de expiações e provas. Então, nós vamos ter provas, nós vamos ter desafios. E Chico tá pequenininho, tinha que ser forte. Aí dá uma pulada aqui. Rapidinho, Albertinho, isso é interessante. Quando vem essa Fala. imagem de sofrimento, do prego que vai batendo no martelo, né? E o martelo vai ficando cada vez mais firme, né? E isso é que a gente precisa compreender. E aí eu olho muito essa geração que tá aí, que a gente super protege, não pode sofrer, não pode isso. Que o que nós estamos deixando para o futuro, né? Não é, vamos botar a criança para lamber ferido, não é isso. Mas essa super proteção, né, que às vezes a sociedade está impondo, isso pode ser muito perigoso. Realmente. Então, é o alerta. Por isso que esses lindos casos caíram como uma pluma nesse momento para todos nós. E ela ainda continua, ele continua. A senhora crê que isso poderá curar o doente? Chico perguntando, olha como ele indagava. Não, isso não é remédio, ela falando. Mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. Ou seja, eles já estavam trabalhando Chico para ele não apanhar muito. Por quê? Ele ia precisar dos braços. Em algum momento ela poderia quebrar um braço dele, danificar esse movimento do Chico. E o Chico teve que aprender dessa maneira, né? Opa, eu vou ter que me enquadrar nisso aí. E ele fez o trabalhinho dele, e mais à frente ela coloca, isso é que é muito interessante também. Meu filho, fique calmo. Com certeza, o simples lamber não vai curar, ela volta de novo nisso. Mas nós vamos colocar esse remédio para curar essa ferida. Fazendo um link, na Federação Espírita Brasileira, nós temos lá o receituário mediúnico, onde você bota nome, endereço e idade. E o médium faz, né, o atendimento, a psicografia, e vem os remédios. Todas as vezes que eu peguei, há pouco tempo, em janeiro, estava vindo para dor no braço, dor nos ossos. Falei, pô, mas só se for meu joelho, graças a Deus, meu joelho, né? Não. 3 meses depois, em março, eu tive um problema no pulso. Eu tive que fazer, né, uma pequena cirurgia no pulso e, pum. 1 mês depois, eu coloco de novo o nome lá. Veio o primeiro remédio. Antigamente, você abria um livro grande chamado Nilo Cairo, e via lá os remédios de homeopatia. Hoje em dia, tu vai na internet, colocou, pum, pum, e consulta rapidinho. E veio tudo também, dor óssea, dor no braço. E o que ela falou ali, que eles colocam, bate com esse receituário mediúnico, que é para nós confiarmos ainda mais nesse plano espiritual, como Chico vem nos mostrando. Quer falar alguma coisa, Léo? Eu lembro, eu estava conversando há pouco tempo sobre esse caso, né, que você comentou, e um amigo meu disse que já existia um planejamento do plano espiritual, né, das trevas, para tentar acabar com a missão do Chico, né? E uma das formas seria, como você disse, quebrar os braços dele para ele não conseguir fazer psicografia, pelo menos da forma brilhante como ele conseguia fazer, né? E aí você vê exatamente o outro lado operando, e sempre no amor, nunca na violência.
Aconteceu isso? Vá lá, lambe, com resignação, você vai ficar mais forte, a gente vai ajudar o menino, né? Aí você vê que existe um contraponto, né? Uma resposta do plano espiritual superior que é sempre baseada no amor. E como você fala realmente nisso, o quanto de bons espíritos, né? De seres iluminados, com conhecimento de medicina avançadíssimo, né? Quando a gente lê o livro o André Luiz, O Nosso Lar de André Luiz, ou assiste o filme, você vê que André Luiz chega, não, eu sou médico. Não, aqui você não é médico. É para enxergar que existe já uma medicina muito mais avançada no plano espiritual e com certeza quando existe o merecimento e principalmente a necessidade, né? Porque às vezes a gente merece passar por algumas coisas boas, mas não tem a necessidade naquele momento. Fala assim, olha, vamos fortalecer ele. É importante a gente sempre pesar, né? O sofrimento, aprendizado e a cura. Às vezes a gente quer pular logo para a cura. Os espíritos podem nos curar, mas calma, ele tem necessidade de aprender diversas coisas. Por mais que ele tenha o merecimento, vamos deixar passar, porque vai amadurecer a pessoa. Então a gente tem que ter essa compreensão da dor e do sofrimento, fortalecendo a nossa vida, nossos propósitos. Era só isso que eu queria falar. Vamos lá, então. Então a gente vai deixar até por último um caso de dor, como você falou muito bem agora, né? Pai do Chico, né? O seu Cândido Xavier, contrai suas segundas núpcias com Dona Cidália. O primeiro ponto que Dona Cidália fala para nós termos uma vida de união matrimonial, eu quero que você pegue os seus nove filhos para nós darmos continuidade ao trabalho de criação. Olha a envergadura desse espírito dessa mulher. Pega o filho. O filho não é meu, né? Então ela foi e pegou e auxiliou a todos eles. E ela teve muito carinho por Chico. E lá atrás, a mãe dele chama a atenção dele, no caso, né, da ferida. Chico, fica tranquilo. Daqui a pouco eu estou partindo, eu vou ter que ir para fazer uma atividade. E eu vou ficar um pouco longe de você. Mas vai chegar um anjo para te ajudar. Quando o pai chama toda a família, reúne e apresenta a Dona Cidália, todos eles ficaram contentes com ela, e ela, né, se encantou mesmo com Chico, ela compreendia Chico, um espírito que veio auxiliando Chico. Chico, o que você vê, conversa comigo. Eu confio. Você confia em mim? Eu acredito. E ela levanta a camisa do Chico e vê os 3 furos aqui de garfo. E ela fala que, a partir de hoje, ninguém mais vai bater em você. E Chico começa a ter ali um encontro muito bom com Dona Cidália. Mas mais tarde, quase beirando 1920, ou um pouquinho antes, ela desencarna. E Chico teve que ficar praticamente... Ela chama Chico, olha a responsabilidade desse... Aí já é um adolescente. Desse espírito desde cedo. Ela chama Chico. Toma conta da sua família, dos seus irmãos. Não deixe seu pai botar um aqui, outro ali. E Chico tenta levar isso de uma maneira, vamos unir a família. Uma irmã de Chico passa mal, problema obsessivo. E o pai dele vai procurar, isso já beirando assim lá para 1925, 1927, um casal chamado José e Carmen Perácio, que eram médiuns, que trabalhavam o sistema doutrinário espírita. E o que é interessante, Albertinho, é a gente salientar que por mais que Chico fosse médium, né? Ou a própria história de Divaldo também, que fala muito bem isso no filme dele, Divaldo médium desde criança, eles não eram espíritas, né? Porque às vezes a gente acha que médium é espírita, ou é espírita é médium, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nunca conheci isso, Léo. Foi bom você falar isso. E as crianças, muitas crianças, elas têm esse contato mediúnico desde cedo. Depois acaba diminuindo, porque
existe uma explicação, né, o que os espíritos nos passam, que a criança não está ainda completamente, o espírito da criança não está ainda completamente, né, preso, vamos dizer assim, para tentar só por maneira didática, né, ao corpo. É como se você tivesse um cadarço no tênis e ainda estivesse amarrando. Então ele está um pouco frouxo. E aí essa questão de não estar 100% amarrado deixa o espírito da criança mais livre e ele consegue ter. O tempo vai passando e a gente vai amarrando todos esses laços e geralmente a criança perde. Mas que não é o caso, não foi o caso de Chico, não foi o caso de Divaldo e muitos outros médiuns aí que desde muito cedo, né, mantiveram e mantiveram esse contato com os espíritos. Né? Isso mesmo. E aí, conclusão, esse contato foi muito saudável para Chico com esse casal, né? O senhor José e a dona Carmen. A dona Carmen era uma médium muito séria. E no primeiro encontro que ele vai de mediúnico, ela pergunta, você já psicografou, Chico? E ele não sabia nem o que era isso. Ele, não, nunca. Então ela deu um lápis para ele e papéis. E o Chico começa a psicografar. Uma mensagem da sua mãe. E um pedaço dessa mensagem traz para ele, Chico, a partir de hoje, sempre que você puder, esteja sempre acompanhado desses 2 livros que estão aí na tua frente, 2 livros, que era o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E assistindo um filme, lembrando Chico, o Bacelli coloca que ele sempre caminhava, ele ia nos encontros e estava quase que sempre com os 2 livros aqui, levando, né? Ele levava aqui aquele jeito do Chico Xavier de caminhar, ele sempre levava esses 2 livros. Isso é muito interessante. Então, o Chico, nesse espaço mediúnico, tem também o primeiro contato lá com Emmanuel, não vendo. Depois ele vai no açude e ele vê diretamente Emmanuel. Mas ele, através dessa médium, existe aí uma ponte. E quando o Chico começa a psicografar numa das idas lá, ela vê o teto se abrir, estrelas lá em Minas, e vários livros caindo. Isso já estava mostrando o trabalho desse querido irmão Francisco Cândido Xavier, que eram os livros. E eles vieram. Veio o Parnaso Além Túmulo, um livro que foi pequeno e depois ele ficou bem grande, que é esse aqui, ainda uma querida irmã. Olha como ele é grosso. São vários autores portugueses e brasileiros. Augusto dos Anjos, Castro Alves, Casimiro de Abreu. E o que é interessante, Alberto, eu não tenho essa capacidade, né? Eu sou muito ignorante nessa área, mas os grandes escritores, né, críticos, eles conseguem perceber, né, nessas poesias de Chico os estilos próprios de cada um desses, né? E aí eu fico impressionado. Ou ele realmente era um grande farsante genial, né, que para mim não faz nenhum sentido, né? Pô, ainda mais porque ele nunca recebeu nenhum tostão, nenhum dinheiro a respeito das vendas, né? Não, que são 50 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro de todos os livros dele. Então ele ficaria milionário. Então um farsante não ia levar isso até o final da vida. Ou ele é um grande médium e conseguia realmente interferir muito pouco no estilo desses escritores de Além Túmulo, né? Que eu acho para mim brilhante isso. Porque a gente sabe que a mediunidade é muito difícil, o nosso estilo sempre atrapalha, né? O nosso animismo, a influência do médium atrapalha. E ele conseguia cumprir perfeitamente esse trabalho de médium. Se dedicou. E isso aconteceu, Leco, que o Humberto de Campos ainda era vivo, escritor. E ele lê, ele fala, caramba, é Castro Alves, é Cruz e Souza. Ele vendo aquilo, ele falou, esse é o cara.
Monteiro Lobato, ele chega a colocar que o Chico não merecia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não, ele merecia várias, como você colocou. Sabe, ele tinha, né, essa colocação. Um é assim, o outro é assado. Muito interessante isso que você colocou, né? Aí ele vai, começa, né? 2 anos depois, o Humberto de Campos ele desencarnou, mas voltou. Voltou através da pena de Chico, né? Do Boa Nova, o livro Boa Nova, um lindo livro, um ótimo É livro. maravilhoso esse livro. Maravilhoso, muito bom. Ele vem e a família de Humberto de Campos, nada também é tão fácil, entra com uma ação contra a federação e contra Chico, né? Os direitos autorais. Mas o juiz da causa de ganho para o Chico e para a federação. E vem outras obras também. Vem os romances. Há 2.000 anos e 50 anos depois. Há 2.000 anos, ele com a roupagem de um senador. Públio Lentulus. Bonitão, todo inteligente. 50 anos depois, ele vem como Nestório, né? É isso aí, Nestório. Nestório, ele vem como escravo, na pele de um escravo, com toda aquela bagagem dele. E aí, no finalzinho da vida dele, como Nestório, eu me lembro lendo e fui ver também na pesquisa, ele já começa a aceitar Jesus Cristo. Só, Albertinho, só para a gente esclarecer, na verdade, agora a gente está falando de Emmanuel, né? O mentor, o guia espiritual do Chico. E Chico psicografou esses 2 romances, né? Contando a história do guia espiritual dele. E que na primeira encarnação, que é o primeiro livro, seria o Públio, um senador romano. E depois ele vem como escravo grego, 50 anos depois. Aí veio outros livros, A Caminho da Luz, que você gosta muito, né, que fala sobre o progresso das civilizações, e o grande Paulo e Estevão. Vem também a obra Além da Morte, André Luiz. Chico chega, né, um e o outro se olham, vamos embora, vamos escrever um pouquinho aí. E ele coloca Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários e uma sequência de livros falando do plano espiritual, da vida pós-morte, que a vida não cessa. E, Albertinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque o livro Nosso Lar, hoje pra gente, é um clássico, o espírita lê com muita facilidade. Mas deve ter sido muito difícil pro Chico psicografar esse livro, né? Nesse início de, fala assim, de carreira mediúnica dele, né? O espírita normal não deve ter aceitado muito bem esses conceitos tão revolucionários, né? Não aceitaram. Teve um grupo que não aceitou, achava ficção científica, Aeróbolos, pô, isso aí ele deu assim aquela, né? Opa, viajada aí. E não. Eu li que até o próprio Chico, ele ficou ressabiado, né? E quando ele voltou, ele falou assim, puxa, olha só, um ônibus, né? Uma cidade, né? Algo tão e que pra gente pode ser tão parecido com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, né? Espetacular no plano espiritual. Organizado. E aí eu lembro que eu acho que tem uma história que Emmanuel e o André Luiz levam ele lá para ele conhecer. Ele, no desprendimento do sono, ele acaba indo, e aí quando ele chega, ele vê, e aí ele coloca o livro para publicar, porque ele tava o livrinho guardado na gaveta e ele não estava com coragem de botar para publicar. Que o Chico, você falou uma coisa interessante, que levam ele lá, né? Ele vai até lá para ver a paisagem. Isso era uma mediunidade muito forte da Dona Ivone A. Pereira, que nós vamos falar só um pouquinho dela também, porque faz parte da vida de Chico. Quando ele lança o Paulo e Estevão, está aqui, a gente ainda não apresentou para o público, né? Paulo e Estevão, que eu me emociono em falar, é uma obra que realmente você lê, e ele teve todos os cuidados, até falando dos vasos,
do piso, sabe? De tudo. Ele faz as colocações. Você, meu Deus, caramba, o Chico foi muito assim, ele dedicado a participar dessa obra. Aí a Dona Ivone, na época, ela faz uma colocação. Isso está no Reformador. Nós temos um Reformador que fala de 2002, de julho de 2002. Quem quiser depois, eu posso até passar por via WhatsApp o PDF. Ela coloca assim, o Reformador, a médium Ivone A. Pereira, que à época da publicação de Paulo e Estevão, atravessava ríspidas provações. E quem hoje em dia não está atravessando desafios? Revigora-se ao influxo de tão sublimes reveladoras declarações. Mais tarde, ser esse livro a mais importante obra concebida aos homens pela espiritualidade superior, depois da codificação do Espiritismo. Ela faz essa colocação. Diz ela, reli-o e estudei-o com a alma voltada para o céu, e ali encontrei não apenas legítimo conforto para o coração, mas também orientação nova em minha vida. Olhar com responsabilidade a mediunidade. Olha o trabalho de um homem, de um médium sério. Dona Ivone, todos conhecem Dona Ivone A. Pereira. E ela, nesse momento, ela dá esse retorno para o Chico. E são dois médios que lá atrás, quando você falou, que não levaram nenhum valor financeiro da obra. Pelo contrário, né? Sempre acrescentaram esses assuntos, esses temas que até hoje nós estamos estudando e tentando melhorar. Fica aqui um pouco, Leco, da biografia dele. É extensa, como nós falamos. Aí nós vamos passar os lindos casos aqui e ler alguns que são interessantes. Eu já estava achando essa biografia lindos casos. Eu acho tão maravilhosa a vida do Chico que você estava falando, eu falei, cara, isso é muito bonito. Eu gosto muito dessas histórias, Alberto. Eu também. Posso contar só uma historinha para você, Alberto? Fica à vontade. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra de um desses amigos do Chico, né? Desses companheiros espíritas que conviveram com ele durante muito tempo. E eles contaram uma história bem interessante sobre nosso lar. Isso aí estava na década de 1980, onde houve um boom de antena parabólica, onde começaram, antigamente, né? Albertinho é das antigas que nem eu, antigamente tinha aquelas antenas de bombril, aquela coisa que mexe para um lado. E aí, em 1980, chegaram as antenas parabólicas. Tecnologia nova, uma qualidade de imagem muito melhor. E aí dizem que o Chico ficava olhando para aquelas antenas. Aí, que foi, Chico? Por que você está olhando assim? Eu falei, não, que quando eu fui levado para o nosso lar, em cima de cada casa tinha uma antena dessa. Então ele já estava dizendo que lá em nosso lar, né, já existia um nível de tecnologia, e quando a gente está falando isso, ele foi provavelmente nosso lar em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos supor, 1945, só para fechar uma data. Então, 40 anos depois, né, essa tecnologia estava chegando aqui para gente. E aí ele fala, a tecnologia de nosso lar está 50 a 100 anos na frente daquela tecnologia da Terra. Isso eu achei bem interessante, né, essa informação. É interessante mesmo, sabe? Porque lá na federação, no seminário da Dona Ivone, isso foi colocado. Que há uma diferença de 50 ou 100 anos. A tecnologia chega lá e depois é lançada para cá. Colocou muito bem. Isso é muito, muito importante, né? Para quem gosta dos seus animais, e nós gostamos, A Morte do Cão Lorde. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão, já mencionado, chamado de Lorde. Eu vou adiantar um pouquinho.
Lorde dava um sinal latindo insistentemente ou mudamente balançava a cauda. Isso para cada um que chegava. Aquele que chegava com má intenção, Lorde sentia, latia. Lorde era médio, hein? Lorde era médio. Então, chegou lá, pô, né? Outro com mais pacífico, ele abanava o rabo. Então, tá lá, ele coloca aqui. Chico conta-nos que, em um dado momento, Lorde partiu, teve que partir. E Chico sentiu muita falta desse amigo. Ele tinha um carinho muito grande por esse animalzinho. E ele coloca assim também: Lorde desencarnou. Enterrei-o no quintal lá de casa. Lembramos ao Chico o Sultão, Inteligente Cão, do Padre Germano, que é uma obra igual a Lorde. Falamos-lhe de um cão, isso é uma pessoa que estava com Chico. Falamos-lhe de um cão que possuíamos e se chamava Sultão, em homenagem ao Padre Germano. Contou-nos casos do Lorde, Chico. Contamos-lhes também do Sultão. Em pouco estávamos emocionados. Chico fala, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Que bonito, né? Esse cuidado com os nossos cães, os gatos, né? Os pássaros. É muito bacana. Então, Chico já dava também essa noção. E dizem que ele não era só assim com os próprios bichinhos de estimação dele, né? E que ele tinha esse carinho por todos os seres da natureza, né? Eram as formigas, que ele disseram que as formigas estavam atacando lá a horta, e Valdo Vieira tava louco com aquilo. Ele falou assim, não, deixa que eu vou conversar com ela. Ô, minhas amigas formigas. E aí as formigas desapareciam, né? Você vê que eu acho que o Chico é o nosso Francisco de Assis. É aquele que tinha o contato com a natureza, com os animais, né? Você fazendo assim uma análise, você falou o Francisco de Assis e Chico Xavier. O homem, quando ele é bom, o homem, em geral, quando ele é bom, ele atrai coisas boas, sabe? Ele vai atrair. Ele vai ter, nós estamos num orbe de expiações e provas, nós vamos ter que passar por determinadas... A Joana fala muito isso, né? Nós estamos aí para isso, né? E aí nós vamos trabalhando. A maneira que você trabalha, com essa calma, acho que a nossa live hoje, esse ponto é muito importante, Leco, né? De tudo isso que nós estamos vendo, nós estamos atravessando, é para termos mais calma também. Tá? Eu sou top nisso, mas nisso aqui você não é top. Sabe? O irmão ali de rua vai ser top em saber morar na rua, né? Então eu tenho que respeitar aquele irmão que está ali. Então a gente tem que tomar esse cuidado muito grande, né? De nós não nos envaidecermos, porque é fácil, a gente fica logo, né? A gente enche, né? Opa, só porque eu falo um pouquinho bonito, só porque, né, eu tenho essa condição X, Y. Não. Em qualquer momento, isso pode ter uma mudança e você tem que conhecer. Está aí o Chico mostrando o outro lado. Só que você pode, como Francisco de Assis e como, né, Chico Xavier. Nós estamos aí já quase estourando também o tempo, né, Leco? Não sei, mas vamos lá. Vamos indo, Betinho. Vamos indo, porque está fluindo. Bom, o pessoal coloca aí nos comentários aí, vamos lá, sabe? Continua. O que acontece, né? O nosso irmão Arthur Nascimento, lá da FEB, da Federação, a tua mãe conheceu muito bem o seu Arthur, a dona Almira, uma vez cheguei lá por um atendimento fraterno, isso aí já tem uns bons 30 anos, aí eu falei, Arthur, o mundo está caindo, o mundo está acabando, ele... Só olhando, espírito assim, né,
estilo Chico, eles olham, né, ficam te olhando e mandam uma mensagem simples, calma e serena. Aí ele chegou, filho, uma vez eu estava ao lado de Chico Xavier num encontro. Tinham quase 200 pessoas. Faltavam mais ou menos 20 minutos para começar. E ele me chamou para a mesa. O Arthur era da diretoria da federação na época. Ele foi. Isso lá, porque ele foi fazer uma visita a Chico. Quando, faltando esses 20 minutos, Chico chega. Arthur, vamos dar um pulinho naquela sala ali. Ele fala com a direção da mesa, o Chico, e foi na sala. Eles entraram, o Arthur ficou olhando, o Chico senta, começa a acariciar a região aqui do seu peito, né? Vai até o estômago, volta, e ele acariciando. Aí o Arthur só olhando, né? O Arthur era novo, ele falou, eu era novo, filho. Olhava, né? Aí, quase estourando 5 minutos para começar, o Chico... Arthur, agora nós podemos ir. Aí o Arthur, novo, que nem o Albertinho, né? Chico, quem era que estava aí do teu lado? Era Bezerra de Menezes? Era Virgem Maria? Aí o Chico olha para ele, não, era a Irmã Dor. Ela, quando vem, ela vem queimando, eu acaricio, converso com ela, vou aliviando, e eles me ajudam. Agora vamos voltar ao trabalho. É isso. Esses momentos atuais, eles estão aí. As pessoas, né, estão necessitando de mais momentos assim. Momentos de calma, de tranquilidade. E sempre bom, a leitura. Tem 4 livros que nós não falamos, que é O Caminho, Verdade e Vida, O Fonte Viva, O Pão Nosso, e qual é o outro? Vinha de Luz. Sabe, que eles foram criados na espiritualidade para isso, para a leitura, abertura de reunião pública e antes de dormir, com um copinho d'água, você lê, faz a tua prece e você está recebendo um passe ali. A espiritualidade te auxilia ao dormir e, dependendo da situação, se você tiver um pouco de desespero, ao acordar também. Isso já foi comentado aqui, isso nos auxilia muito. Você vê que no Nair Montes de Castro a página está lá. Isso é, né? A página Fonte Viva, com tal, você lê, aí você dá a abertura, a pessoa faz a explanação, a psicografia vem e o trabalho continua. Depois o passe. Então é isso aí. Acho que a gente, né, tem que ter esse propósito de dar continuidade a esse trabalho para não deixar o mental ficar muito solto. Porque se a gente deixa esse nosso mental solto, o pensamento vem, não, eu tenho que comprar isso, não, eu tenho que pagar isso, não, eu tenho que ser um nota 10. Tá aí os skatistas, eu achei tão bonito, né, os skatistas nas Olimpíadas, que primeiro vem uma fadinha, né, ela dançando, aquela menina tão assim, né, ela botou para fora o que nós precisamos, né, e eles vêm trazendo a união. Uma caiu lá, que era lá, né, uma top também caiu, e o grupo foi lá, chamadas adversárias foram lá, levantaram ela, botaram ela para cima e colocaram. E o skate, quando você cai, isso faz parte da rotina ali. Você tem que levantar e partir e para medalha. Então, simbolicamente, é isso, né? Nós vamos ter situações que vão ser que, opa, eu vou ter que ter cuidado nessa situação. E tenha cuidado. E peça ajuda. Sabe? Se você, Alberto, está passando por isso, não tem como. O Leco não vai passar pelo Alberto, ninguém vai passar. Então, eu tenho que ter essa coragem na fé. Eu acho que é por aí. Quer colocar mais alguma coisa, Leco? É isso que a gente estava falando no início, né, Alberto? Sobre a dor, a necessidade da dor, do sofrimento. Não é que a gente vá buscar a dor, mas a dor vai chegar na gente. Quando você pega a história do Chico, a história do Divaldo, a história de tantos aí, anônimos também,
que passaram pela dor e depois que conseguiram vencer, olham para trás e olham, quem seria eu hoje se eu não tivesse enfrentado esses desafios? Então a gente enxergar todos esses desafios que surgem nas nossas vidas, não como uma maldição, né, algo ruim, mas como o Chico, você salientou bem, né, acariciando o peito, né, a gente sendo amigo da nossa dor, entendendo a causa dessa dor e tentando Simbolicamente. junto dela, né, junto desse aprendizado que ela nos propõe, dar um passo adiante. Isso é muito importante, principalmente nesses tempos complicados, onde muitas das vezes a gente esquece, como você bem disse, de acordar, fazer uma oração. A gente esquece de antes de dormir, importante, né, se conectar. Ter fé não é simplesmente acreditar. Ter fé é estar em sintonia. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, nesse momento de dor, de angústia, de medo, estar em sintonia com Deus, com os bons espíritos, com Jesus, né? E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, fazendo esse convite para que todos nós possamos, de alguma maneira, nos unir. Isso é muito bom, até porque nesses momentos que a gente não pode estar totalmente fisicamente na casa espírita, o importante é isso, essa live. Quarta-feira, o Zé Ricardo, né? Ele está ali fazendo o Emmanuel, né? Na terça-feira. Isso, a terça-feira ele está fazendo essa chamada, quarta a nossa live, quinta nós temos o trabalho de quinta-feira, o grupo, a união do grupo é muito boa, a nossa união lá da casa em si. Sexta-feira você sempre coloca uma chamada também, né? Então, se você não tiver, o Nair, sabe, você tem o Leon Denis, você tem a FEB, então, trabalhadores sérios, né, a gente vai aprendendo isso, são trabalhadores sérios, então, o importante é você estar sempre conectado, não é ser fanático, não. Eu gosto muito do Chico, porque ele não fazia proselitismo, ele não falava, você tem que ser espírita, então, mas ele foi espírita, ele mostrava isso. Então, é o exemplo. Chico ia nas penitenciárias, antigamente tinha muito esse trabalho de ir, né, nos presídios e você visitar os presos. Hoje em dia está mais difícil. E tem até grupos que fazem isso. O Chico foi, e o comandante-geral, ele foi no Carandiru. Isso está numa biografia dele. Ele foi, chega lá e o comandante-geral fala, Chico, você não pode ir ali. Ali só tem, você vai me causar problemas. Porque se os caras, sabe, começarem a criar caso, os meus guardas vão atirar, pode deixar, eu vou levar amor. Eu estou indo lá. Eu quero falar um com um. Ele queria isso, um com um. E Chico psicografa no meio dos presos. Isso sabe, é Chico, né? Como você falou, é Francisco de Assis, sabe? O Albertinho, ele, ia titubear, né? Ia ficar meio, sabe? Mas Chico não, Chico já sabia. Então, o importante é isso, é nós estudarmos, a obra é vasta, só que nós ainda não temos que tomar cuidado para nós não sermos instrutores da dor do próximo. Não. Nós estamos aqui para auxiliar o próximo e não apontar. A pior situação é essa, né? De você apontar. Não, E nessa obra você tem Chico Xavier, você tem a atualidade aí, a nossa querida Joana de Ângeles trazendo, né? Trabalha a tua cabecinha, sabe? A tua cabecinha, estando boa, como nós falamos, conecta tudo. A perturbação mental diminui, entendeu? Se você lê uma página, você entra numa outra sintonia, e aí as coisas vão começando a caminhar para você. Você vai sentindo isso. Que vem, eu acho que muitos estão aqui escutando nesse momento e já deve ter passado por esse momento ou estão passando. Né, de você estar, né, perturbado mesmo o tempo. Você fica, né, vou fazer isso ou não vou? Vou tomar esse passo ou não vou? Então, a calma. Né? Se você tiver calma e saber uma coisa, existe a diferença quando, né, você tira e Deus tira.
Deus sabe, né, todo o organograma daquilo ali, ó. Vem cá, vem para cá, daí que quem vai estourar aqui. Pum, agora você não, às vezes você, não, vai estourar, mas você vai lá e estoura ali no outro lugar. Então, é ter mesmo essa sacação, né, de você, opa, vamos ter mais tranquilidade, vamos ter mais amor, sabe? E viver por amor. Acho que às vezes não é fácil para todos nós, mas é trabalhar, sabe? Não partir para a guerra. Eu sempre coloco isso, né? O meu vizinho está ali do lado e ele é assim, dessa maneira, né? Pô, traz esse vizinho para você, né? A tática é essa. Não, mas você quer a tática do eu, né? Não, você vai lá e parte para cima do vizinho. É tentar ter essa noção, essa sacação. O termo para mim é esse, de você ter essa melhora para poder se dominar, né? É como diz o João, ele fala muito isso, né? O urso que está dentro de nós, né? É segurar esse urso, esse leão que está dentro de nós, o leão das arenas do passado, né? Quer ir vir para fora, opa, hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos mais para o lado pastor, mais lado religioso, mais lado amigo, mais lado irmão, mais lado bom. Esse é o nosso momento. Divaldo fala que esse é um grande momento, que tem muito material para nós nos tornarmos melhores. Acho que faz parte disso tudo. E um ajudando o outro. Leco, como é que você está? Sabe, não precisa ficar todo dia, toda hora, não. E aí? Opa, a nossa irmã Aninha está nos escutando. Ela falou que ia escutar. Aninha, e aí? Sabe, isso é um santo remédio, né? Passei por uma situação que eu vi que como isso ajuda, sabe? Isso te fortalece, porque você sente, a partir do momento que uma pessoa querida fala com você, você sente. É como se você recebesse agora, hoje à noite, né, com a presença da sua querida mãe, a dona Almira. Como é que você ia se sentir? Você ia acordar maravilhoso. Então, que nós possamos ficar nessa sintonia. Acho que eu falei demais. Nada. Tô aqui ouvindo e tô só pensando em exatamente o que você está falando, cara. A gente precisa se esforçar, né? Isso. E a gente precisa transformar aquele leão dentro da gente num gatinho manso. É muito difícil. Isso. É muito difícil. Muito difícil. Sabe? Vai demorar, mas a gente precisa se esforçar. O Emmanuel, né, teve umas encarnações aí para poder, né, dar aquele ajuste. Isso. Né, e se ele retornou ou não retornou, isso aí, essas fofocas espirituais, que ele volte trazendo, né, essa bagagem de amor para a gente. Né? O pessoal fala que, né, Divaldo desencarnando, a Joana pode. Ninguém está falando que vai, tá? Pode desencarnar, pode encarnar. Sabe? Então, que eles tragam, esses espíritos estão chegando, né? Eles vão chegar para mudar tudo isso aí, para trazer essa bagagem que nós estamos precisando, né? de amor. Né? Então, que nós possamos fazer pelo menos a nossa parte. Não somos os melhores, mas também já não somos mais os piores. Né? A gente já... Opa! É isso. Sabe? E falando em amor, Albertinho, posso fazer um último pedido para você? Posso fazer uma prece para a gente encerrar a nossa live com uma oração? Tá, e faz aquele pedido, Leco, do copinho d'água. Isso, quem puder, dá a corridinha lá na geladeira, bota um copinho d'água, coloca do lado, porque com certeza algum remedinho vai ser colocado nessa água para fortalecer. Ó, o meu fica sempre aqui, ó. O meu fica sempre aqui. O meu tá aqui. De alguma forma, os bons espíritos estão sempre nos ajudando. Podemos sim, Albertinho. Ao pessoal que está nos assistindo, né, nós agradecemos. Não somos biógrafos, né, então a biografia dele afasta, mas nós falamos com o coração. Isso é muito importante. Vamos à oração. Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos, no orbe azul, querendo cada vez mais melhorar a nossa
condição de espíritos eternos. Ó, querida Mãe do Céu, Virgem Maria, inspira-nos ao amor do teu dileto Filho Jesus. E que nesse momento, nesse copo d'água, nessa garrafa d'água que nós colocamos perto de nós, os bons espíritos, os médicos espirituais possam nos auxiliar, dando essa força, essa sintonia de amor, e que nós vamos beber essa água e vamos sentir que estamos melhores. Ó Mestre Jesus, muito nós estamos recebendo nesse momento, e se muito nós recebemos, nós podemos doar. Então, todos nós que estamos conectados nesse momento, no Naim Monteiro de Castro, o nosso celeiro de luz, que nós possamos elevar nossos pensamentos a Jesus e deixar a espiritualidade levar essa energia pelos 4 cantos do mundo, tornando essa energia amor para cada um que receba. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, a todos aqueles que se encontram nos asilos, a todos aqueles que se encontram nessa noite fria na via pública, que eles recebam essa sintonia e que se cumpra a vontade de Deus. Muita paz. Graças a Deus. Muito bom, Albertinho. Pessoal, é isso aí. Foi muito bom estar aqui. Só tenho que agradecer a você. Obrigado mesmo. E agradecer demais também o pessoal que está aí com a gente. A gente vai subir agora. Vou interromper daqui a pouco a gravação. Aí subo para o YouTube também. Tem muita gente que não tem Facebook. Então a gente faz a live no Facebook e depois sobe ela para o YouTube. Então todo mundo pode assistir. Albertinho, mais uma vez, obrigado. Que Jesus nos abençoe. Um abraço para todos. E que a gente possa estar o mais breve possível, todos nós, no nosso celeiro de luz. Fica com Deus, meu irmão. Ali. Abraço.